Glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos e pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos nós os sentidos, a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a todos os que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pela qual nós te podemos encontrar. Jesus, paz a eles e misericórdia aos nossos inimigos. Recebe em teu seio bendito a prece do último dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia para que seguros e apoiados no teu santo evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do caminho e chegarmos às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pelo nosso Brasil e pela humanidade inteira. Nossa. Bom, após esta sublime prece, dirigida ao anjo guardião do nosso país, só nos resta pedir que todos nós, em uníssono, oremos mais uma prece e que dessa vez aquela ensinada por Jesus. Então, vamos todos entrar no mesmo diapasão do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, mais do que nunca. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos, Pai, de todo mal, pois vosso, Senhor, é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Muitas emoções. Bom, vamos lá, pessoal? Vamos conversar um pouco sobre um assunto muito chato, muito complicado, que eu vou tentar facilitar aqui para vocês, certo? Mas um assunto de fenomenal importância, por um motivo muito simples. Primeiro, porque está dando continuidade e finalizando os elementos gerais do universo. Quando Kardec organiza essas perguntas e coloca isso daqui, para muita gente pode ficar um pouco complicado entender certos detalhes, mas é de imprescindível necessidade analisar, né, essas ideias iniciais que ele coloca nesse capítulo de elementos gerais do universo, porque é sobre esses conceitos, né, que se ergue, digamos assim, toda a ciência, a observação, a análise de tudo que possa vir dos fenômenos espirituais, né? Inclusive dos conceitos filosóficos sobre espíritos, sobre tempo e sobre tudo mais, né? Então, como vocês não vão me ver muito, porque eu fiz uma apresentação breve, e na pressa eu esqueci de colocar o que eu gosto, que são as referências e tudo mais, depois eu coloco na próxima. Mas vamos lá, eu gostaria de poder compartilhar aqui o meu arquivo. Como é que eu faço, por gentileza?
Marisa já vai te colocar como co-host para você poder compartilhar. Se tiver áudio, Nápio, quando você for compartilhar... Não, Não tem? tem não, Ah, tem então não. tá, Tem não. tranquilo. Só eu que Beleza. vou falar mesmo. Ok. Co-host? Coisa bonita, o que é isso aí? Co-host. Hum, Co-anfitrião. eu só sei de Não ouviu books on falar em the table. co-criador, não? Eu só... Co-criador, cara, aí. Co-host, Oportunidade aí. co-host, você vai lá na sua área de trabalho, já está na sua área de trabalho? Se tiver Já. aberto a área de trabalho, você vem aqui no share screen, aqui nesse verdinho embaixo, clica nele. Ok, vamos agora procurar files. Files, você quer que eu abra lá na página, não é isso? Você tem que abrir na sua área de trabalho e depois vai lá no share screen. Ótimo, obrigado. Você é uma pessoa muito didática, Marisa. Sou não. Aprendi na prática aqui, como eu caía. Copiloto. Salva Marisa mesmo. Copiloto. Copiloto tá mais bonito. Pronto, agora... Porque como é que eu faço? co-host parece nome de escorte, não parece? Pronto, agora encontrei aqui. Vamos lá? A Cher, né? Cher para mim era cantora, né? Cher para mim é cantora. Vamos lá. Vamos de rolar, Inapo. Vamos embora. Bom, pessoal, vamos falar justamente sobre essa parte, com a parte, como eu falei para vocês, bem interessante e que faz parte dos fundamentos filosóficos de observação e de toda a fenomenologia espírita, né? Que é propriedades da matéria, espaço universal, perguntas no Livro dos Espíritos, do 29 ao 36. Com essas perguntas, nós finalizamos esse capítulo, que é o capítulo Elementos Gerais, capítulo 2, da primeira parte. Pois bem, antes, eu vou querer, por gentileza, aqui eu vou entrar muito em detalhes simples de segundo grau e de início lá para a gente começar a compreender os fatos. Eu vou tentar... Eu vou tentar organizar de forma didática o pensamento para não ficar muito complicado para vocês. Por gentileza, isso aqui não é uma palestra, é apenas um estudo. Quem tiver dúvida pode falar, pode interromper. A gente vai construindo o conhecimento. Tudo bem? Vamos lá. O que é matéria para vocês? Alguém tem informação o que possa ser matéria? Matéria, a definição é simples, uma frase, que trata-se de tudo aquilo que ocupa lugar, o mesmo que volume, no espaço e apresenta um peso, que é o produto da massa pela gravidade. Mas isso aqui esquece. Então, o que é matéria? Tudo que você possa observar, tudo que você consegue observar, o que você não consegue observar, ela é matéria. Por exemplo, uma caixa, um livro, esse vidro aqui, areia, né, um planeta, um átomo, ele é matéria, porque ele, mesmo diminuto, ele está lá ocupando um volume, uma molécula, que é a reunião de átomos, certo? Os elétrons que estão ao redor do átomo, um cometa, tudo isso é matéria segundo a nossa ciência. Tudo bem? Repetindo, é uma frase simples, é uma abordagem simples, que é tudo aquilo que ocupa lugar. Então, de forma simples, eu já defini o que é matéria. Pois vamos lá. Olha só. Matéria, ela possui alguns fenômenos. Vocês estão conseguindo ver direitinho aí? Ele possui alguns fenômenos e possui algumas propriedades. Isso tudo dentro da química e da física do segundo grau. Não tem como ver se vocês conseguem entender. Matéria é um fenômeno. Por exemplo, ela pode ser um fenômeno, não pode surgir uma transformação física. Você corta uma árvore e faz uma cadeira, você apenas transformou aquela matéria fisicamente, mas mantém as mesmas propriedades dela. Tudo bem? Ela pode ocorrer com ela um fenômeno químico, que é justamente um leite que passa por um processo de coagulação e transforma-se em queijo. Quimicamente é diferente do leite, que houve uma transformação química. Depois eu vou colocar para vocês um desenhozinho mais fácil para a gente entender e para outros que estiverem vendo aqui esse vídeo depois. Por exemplo, a matéria tem 3 estados básicos da matéria, que é sólido, líquido e gasoso.
Existem outros, né? Muitos outros. Né? No século XIX, nós tínhamos essa ideia de sólido, líquido e gasoso. Um gelo, uma água e um vapor. Tudo bem? As transformações que todos nós conhecemos, fusão, solidificação, condensação, sublimação, não interessa entrar em detalhes, eu apenas estou revisando o que todos já conhecem. As propriedades da matéria são as organolépticas, como nós chamamos, que é aquela que você vê, escuta, sente o gosto, o tato, o olfato, que você precisa usar, né, os seus sentidos, segundo a ciência humana, para poder observar essas propriedades organolépticas da matéria. Um queijo, um óleo, especificamente, sei lá, qualquer coisa, um vidro, uma água que não tem gosto, mas tem lá a propriedade dela. As propriedades físicas da matéria, com ponto de fusão, ponto de ebulição, a densidade, a solubilidade, a dureza, coisas simples. E existem as propriedades gerais da matéria, que é a impenetrabilidade, que você não consegue penetrar, destruir uma matéria, penetrar ela por completo, né? A divisibilidade, que ela consegue ser divisível até um determinado ponto, a elasticidade, ou muito ou pouco, a inércia, que ela fica parada a matéria o tempo todo, ela não se mexe, desde que você faça uma força externa, ela vai se mexer, senão ela fica lá parada. Uma massa específica, um volume específico e uma compressibilidade, ela se comprime ou não. Tem matéria assim, que não sofre pouco, mais ou menos, compressibilidade, compressão. Tudo bem? Só para vocês terem uma ideia. Pois vamos lá. Kardec vai no século XIX e pergunta: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Ele chama de ponderabilidade lá no século XIX. Olha só, ele chama essa propriedade aqui, umas propriedades que ela tem de divisibilidade, de volume, de massa, de compressão. Tudo isso naquele momento era chamado de ponderabilidade. Então os espíritos vão e respondem: da matéria como entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea é sutil, e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria ponderável. Então, para nós, para nosso conhecimento, para nossa capacidade de compreensão, de observação, de análise, até esse momento, até aquele momento do século XIX, né, eles não conseguiram entender essa imponderável. Né? Até hoje, nós aumentamos um pouco esse limite de compreensão, porque conseguimos entender matéria um pouco mais de forma, digamos assim, mais microscópica. Tudo bem? Mas existe muito mais para ser conhecido da matéria. E Kardec novamente pergunta: e a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformação da matéria primitiva. Por exemplo, um corpo simples é um hidrogênio, um hélio, ou até então uma água, um ferro. Era um corpo simples, mas ele afirma que esses corpos simples não são verdadeiros elementos, mas são transformações da matéria primitiva. Então vem de algo muito mais simples, muito mais elástico, digamos assim, que é justamente essa matéria primitiva. E essa matéria primitiva é uma das transformações do fluido cósmico universal. Pergunta 31. E de onde provêm as diferentes propriedades da matéria? Aquelas propriedades aqui, essas propriedades aqui que a matéria tem, ponto de fusão, densidade, massa, volume, o gosto da matéria, o cheiro da matéria. De onde vem tudo isso? Segundo a pergunta de Kardec. Das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem em determinadas circunstâncias. Ele fala justamente isso. E é bem interessante porque somente agora, no século XX, no século passado, é que isso foi observado, né? Que o gosto, o paladar, o tato, o cheiro de certas matérias, elas advêm justamente dessa combinação de elementos químicos primitivos, carbono, hidrogênio, e da organização dessas moléculas. Isso é bem interessante.
Um exemplo muito simples são os óleos essenciais que eu e a Marisa, nós usamos, né? Do limão, do hortelã, né? São esses óleos simples, essenciais, de carbono e hidrogênio, geralmente, oxigênio, que você usa para algumas coisas. Mas eu não vou entrar em detalhes para não ficar muito técnico. Mas vamos lá. E de acordo com isso, o sabor, o odor, as cores, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais do que modificações de uma única e mesma substância primitiva? Sim, sem dúvida. E só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-las. O que ele está falando aqui? Ele está perguntando que se tudo isso, se toda essa gama de transformações e possibilidades de uma matéria, das propriedades dela, dos elementos dela, tudo isso não vem de um único elemento apenas, é a transformação elástica, digamos assim, pela capacidade de transformação desse elemento primitivo, mais ou menos isso? Ele fala assim, sem dúvida. E você só percebe essas diferenças, até certo ponto, pela sua capacidade de sensibilidade. Tudo bem? O que essa pergunta nos traz? Que, por exemplo, quando nós, espíritos em evolução, estivermos daqui a 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, 5 milhões de anos, um outro patamar de evolução, né, estaremos aptos, digamos assim, a absorver, a ser sensíveis às outras possibilidades, digamos assim, que a matéria pode nos dar a nível de sensibilidade. Isso ainda é interessante. Por enquanto, nós só conseguimos detectar algumas. Amanhã, né, no raio de uma nova aurora, na grande escala de evolução de espíritos, outras propriedades dessa matéria poderão surgir. Né? Por enquanto, elas estão lá, nós não percebemos. Continuamos. Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma posição? Obrigado pelas respostas. Vamos lá. Vamos lá. Olha, eu trouxe um exemplo simples para vocês. Como ele falou, olha, nós temos aqui um exemplo de uma molécula de café. Olha a cafeína. A cafeína ela é um composto químico que possui carbono, nitrogênio e oxigênio. Tá vendo? Bonitinho. Nós temos a vitamina A, nós temos um fenol. Eu trouxe a capsaicina. Essa capsaicina é essa substância todinha que está encontrada na pimenta, por exemplo. A essência de baunilha, o paracetamol. Pois é, o paracetamol que minha filha está usando. Né? Esse paracetamol aqui, ele consegue encontrar, digamos assim, receptores específicos dentro de uma cascata enzimática e para um pouquinho e contém um pouco a febre. Eu não vou entrar em detalhes, mas é bem interessante. Então, voltando à resposta dos espíritos, quando ele fala que todas as características de determinadas substâncias e compostos, como cafeína, vitamina A, fenol, flavopirol, essência de baunilha, um exemplo simples, advém das transformações da reorganização dessa matéria primitiva em vários componentes. É o caso. Carbono, hidrogênio, oxigênio, se reorganizando de milhões de formas possíveis, surgem compostos diferentes, como nós estamos aqui observando no exemplo simples que eu trouxe para vocês. Tudo bem? Vamos lá. Pergunta 33, continuando com o bate-papo dele. Mas a mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Sim. E é isso que deveis entender quando dizemos que tudo está em tudo. Ora, que resposta excepcional. Então, essa matéria elementar, é essa matéria vindo que nós já sabemos do fluido cósmico universal que se transforma em várias possibilidades. Transforma-se em matéria, transforma-se em energia, e a matéria se transforma em vários tipos de matérias que você encontra, elementos químicos diferentes, compostos diferentes, com sabores, pesos, propriedades inúmeramente diferentes. E tudo isso, né, é as possibilidades que esta matéria inicial, elementar, ela pode. Dentro, e observem, dentro do estado vibracional que nós nos encontramos, tá? Eu não estou pensando nas outras dimensões de espaço, tempo e de outras lá, quem sabe. Não estou pensando nisso por enquanto. Mas se eu pensar nisso, eu também estou elevando exponencialmente a capacidade desta matéria elementar de se transformar, de se modificar.
E é tudo isso, essa concepção, por isso que eu falo que essa concepção desse capítulo 2 é essencial para nós fundamentarmos a observação científica, digamos assim, da doutrina do corpo, da doutrina espírita, e também filosófica, que caso não fosse essas propriedades desse tipo de matéria, dessa matéria elementar, e do que está escrito nesse capítulo, certos conceitos elas ficariam meio truncados. Vamos lá. Dentro dessa pergunta 33, ele faz uma outra que se complementa. Essa teoria não parece dar razão à opinião dos que não admitem, para a matéria, mais do que dois elementos essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento? Essa opinião é exata. Eu vou explicar mais ou menos a resposta já. Essa opinião é exata. Falta acrescentar que também, segundo a disposição das moléculas, como você vê, por exemplo, um corpo opaco, que pode tornar-se transparente e vice-versa. Havia uma teoria, justamente, que admitia apenas duas forças dentro da matéria, que a força, dois elementos, que a força e o movimento. Então, por que ele fala isso? Nós compreendamos a entender que, dependendo do tipo de força que envolve alguns elementos químicos e do movimento entre esses elementos químicos, uma matéria ela surge um outro tipo de molécula. Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Vejamos, por exemplo. Vocês estão vendo na essência de baunilha que tem essa substânciazinha aqui, que parece um 6 com a bolinha no meio? Está vendo essa bolinha no meio aqui direitinho? Isso é um anel aromático, nós chamamos, é um benzeno, é um anel aromático, é uma ressonância magnética, né? Aqui nessa região. Pois bem, isso ocorre porque o carbono e o hidrogênio que estão fazendo parte desses 6, eles estão juntos de tal forma, formando uma força de tal forma, né? E um movimento que pode surgir essa capacidade. Vejamos na cafeína. Olha a cafeína, por exemplo. Ou, deixa eu ver um outro exemplo aqui, a vitamina A, que é mais fácil. A vitamina A, ela tem um anel que nós chamamos como tracinho no meio, bem dentro, tá vendo? Com carbono e hidrogênio também. Só que aqui... Põe o cursor no meio, põe o cursor para a gente ver. Aqui. Eu esqueci. Aqui, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho carbono e o hidrogênio. Eles estão aqui numa força tal, certo? E no movimento tal, que eu não vou entrar em detalhes novamente, que consegue, nessa situação, formar algo especial, que é uma ressonância que nós chamamos, que é uma nuvem de elétrons rodando por todo o carbono e hidrogênio, tá vendo? Por isso que tem essa bolinha aqui, ó. Por isso que tem essa bolinha. Cadê o meu cursor? Por isso que tem essa bolinha aqui. Todo que tem essa bolinha, ó, tem essa bolinha, ó, tem essa bolinha. Significa isso, que é uma nuvem de elétrons rodando aqui e dando certas características químicas e físicas para essa substância. Pois bem, aqui na vitamina A, você tem um anelzinho também, ó, com 6 carbonos, tá vendo? Hidrogênio. Só que não tem esse anel, só tem um tracinho aqui, dando uma outra conformidade. É uma força e um movimento diferente desses elementos químicos que estão dando certas características diferentes a esse composto vitamina a essa essência de baunilha. Entenderam? E isso, no século XIX, já tinha uma ideia, mas no século XX se fundamenta esse princípio por completo. E vem a afirmar, a corroborar a ideia que os espíritos nos deram, que essa opinião é exata. Né? Justamente essa opinião que força e movimento, né? Eles estão lá juntando, né? Direcionando cada elemento químico para dar uma molécula, um composto diferente. Tranquilo? Entenderam? Deram para entender alguma coisinha? Aí vamos lá. Os espíritos continuam a perguntar. As moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida, que as moléculas têm uma forma específica. Mas não podeis apreciar. Talvez no século XIX nós não poderíamos apreciar. Hoje em dia a gente também não consegue observar. A gente tem modelos. Isso é muito engraçado. A gente não consegue ver essa molécula, a gente tem um modelo dessa molécula. Tudo isso daqui que eu trouxe para vocês são modelos, né? Modelos que nós observamos. Né? São modelos dessas moléculas. Nós não conseguimos ver, mas são modelos. E
E aqui ele afirma, nós não conseguimos ver por enquanto. E ele pergunta no 84, e essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variáveis para as moléculas secundárias, que são aglomerações das primeiras. Isto que chamais moléculas está longe da molécula elementar. Novamente, ele afirma aqui que essa molécula elementar, que esse princípio elementar, que jaz lá no fluido cósmico universal, ele afirma que ainda para nós, para o nosso estado de evolução, a gente não consegue observar, analisar, enfim, não conseguimos. Eu trouxe um exemplo simples para vocês dessa capacidade que ele falou aqui da reorganização da molécula, né? Reorganização das moléculas formando um estado. Ó, a água, por exemplo, ela dependendo, ela continua água, só que dependendo das vibrações dela, que formam um composto, ela pode ser líquida, pode ser um vapor, pode ser sólida aqui, tá vendo? Formando um ciclo que nós conhecemos na biologia como ciclo da água, um ciclo bastante importante, tá vendo? Bem interessante, que não vou também entrar em detalhes aqui em ciclo da água, só estou jogando. Lembrando das transformações químicas, são aquelas que nós transformamos completamente essas moléculas, aquela essência de baunilha, aquela vitamina, elas são quebradas e são reorganizadas em outros compostos. Quando isso ocorre, é uma das características da matéria, nós temos uma transformação química. E quando você tem uma transformação química, você muda ponto de fusão, ponto de ebulição, você muda tudo. Por exemplo, aqui, ó, o fogo, pegou o fogo e a madeira está se transformando em cinza. Tá vendo? O morango está se apodrecendo, o ferro está se oxidando, o sal de fruta, acredito, né? Enfim, bicarbonatos, está se transformando em gás carbônico, liberando gás carbônico. Tudo bem? É uma transformação química. E dentro, e continuando o estudo, ele pergunta aqui sobre o espaço universal. O espaço universal, ele é infinito ou ele é limitado? Porque interessante é que este princípio elementar, esse fluido cósmico universal, que dá todas as possibilidades da matéria que nós conhecemos, ele também se expande no universo. É dele que se formam, se organizam planetas, constelações, galáxias, tudo isso. Então, dentro dessa pergunta, dentro desse tema, ele coloca um outro subtema sobre o espaço universal. Esse espaço que nós observamos, ele é finito ou ele é infinito? O homem sempre teve essas perguntas, né, sobre matéria, sobre espaço, sobre tempo. E esses três temas, matéria, espaço e tempo, estão sempre correlacionados. Sempre. Uma das questões, por exemplo, da Grécia Antiga, além de determinar a matéria, era saber do tempo que ela poderia estar, das transformações que iriam suceder com essa matéria. Se essa matéria ia se transformar eternamente e se ela existiria em todos os lugares do planeta, em todos os lugares do espaço, até então compreendido. E isso é interessante. Por isso que ele traz, dentro do mesmo tema, perguntas sobre espaço. Então, voltando, o espaço universal é infinito ou é limitado? Infinito. Supões limites para ele, o que havia além? Isto confunde a tua razão, bem eu sei. E, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é da vossa pequena esfera que podeis compreender. Quando a gente começa a ler certos assuntos dentro sobre cosmologia, sobre criação do universo, que é o próximo tema, que é o próximo capítulo, ou sobre tudo isso, a gente começa a ficar meio boquiaberto, né? E meio louco, digamos assim, com certas coisas, com certos temas. Esse é um tema que eu sempre achei muito, enfim, muito reflexivo, porque a gente começa a pensar, bom, se o espaço ele não tem fim, né, o que tem depois? De onde ele surgiu? Para onde ele vai? Como é que é esse espaço? E quando a gente começa a ler livros como Deus na Natureza, do Camille Flammarion,
a gente começa a perceber a grandeza divina nas inúmeras possibilidades das dimensões possíveis, das dimensões viáveis, né? Quando ele afirma justamente sobre isso, isso vem de encontro, isso é engraçado, com que novos estudos dos 20, 50, dos 40, 30 anos para cá, sobre o universo e sobre o espaço, eles nos trouxeram, né? Na certeza de que realmente nós não conseguimos detectar a finitude do espaço. Nós temos um projeto, uma teoria, né, uma hipótese possível sobre a formação do espaço, mas realmente não conseguimos compreender com ele como fim, e sim ele eternamente em expansão e se transformando dentro da fronteira desse espaço, se transformando em outro espaço. Mas isso é um assunto para outro tempo. Não para agora. Então vamos lá. 36. E o vazio absoluto? Existe uma parte no espaço? Não há vazio. O que é vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa os teus sentidos e os teus instrumentos. Deixa eu voltar só para vocês aqui um negócio sobre isso aqui. Ó. Vocês estão vendo aqui, ó, vamos supor, deixa eu só pegar o meu cursor. Olha, esse oxigênio e esse hidrogênio. Esse O e esse H aqui. É um oxigênio e um hidrogênio. Existe uma ligação química entre eles dois. Os elétrons se combinam e formam uma ligação estável, né, até certo ponto, entre esse oxigênio e esse hidrogênio. Essa ligação é tão pequena, é infinitamente pequena. E ele faz uma pergunta bem interessante. Há vazio, mesmo nas ligações mais simples, mesmo nas coisas mais microscópicas possível? Os espíritos afirmam que não há vazio. Que esse espaço não é um vácuo, não há vacuidade. Há sempre algo. Né? Há sempre algo que a gente não consegue entender. E isso é bem interessante porque tem novas teorias, agora, bem recente, que afirmam justamente isso, que mesmo nesses mínimos, nessas ligações mínimas entre elétrons, ali é que pode estar um elo, né, para um novo tipo de espaço, um novo tipo de possibilidade de universo de espaço. As novas teorias, mas isso é interessante porque o livro dos Espíritos já nos falava nisso do século XIX, onde ele afirma que não há vacuidade, não há nada, sempre há alguma coisa, sempre há produção de algo, sempre há uma transformação, sempre há uma possibilidade, né, e que nada está assim, ó, ao espaço, ao vazio. Tudo é transformação, tudo existe. Existe alguma coisa para ser transformado, retransformado, né? Nada está solto e sempre é uma conexão que nós não conseguimos entender. Lá por 1910, 1920, no finzinho do século XIX, 1890 e alguma coisa, até 1910, 1920, começou a se construir duas grandes teorias da física, né? Que é a física quântica e a física relativística, né? Ela começou a surgir por ali. Eu vou tocar nessa, só vou fazer duas definições: a física quântica e a física relativista. A física quântica ou a química quântica, ambas tratam do microcosmo, dessas relações entre elétrons, entre prótons, nêutrons, entre essas subpartículas atômicas. Tudo isso está dentro do quântico. Né? Tudo isso está dentro do quântico. Então, quando você começa a estudar essas coisas do mínimo, né, vamos imaginar que está crescendo, aumentando, e fica no universo que nós conhecemos, nós conseguimos pegar, digamos assim. Então, vem a física mecânica clássica normal de Newton, que a gente conhece. Aí depois vai para o macrocosmo, né?
as grandes universos, grandes galáxias, as grandes estrelas. E lá volta-se para a física relativista, a parte da relatividade, né? E essas duas novas, digamos assim, áreas da ciência humana, tanto a quântica quanto a relativista, elas justamente vão trabalhar com micro e com macro. E em todas elas, né, há sempre essa busca para observar os espaços vazios. E observa-se cada vez mais que não há espaços vazios, que as transformações elas sempre estão lá ocorrendo e nós é que não conseguimos detectar algumas coisas. Então, novas teorias estão surgindo. Hoje em dia já tem a ideia que, além de sólido físico, sólido, líquido e gasoso, daquelas transformações da matéria que nós conhecemos, existem mais outros 7 tipos de estados físicos da matéria, né? Estados físicos que devem existir e que foram teorizados para responder a alguns comportamentos que foram observados tanto na intimidade dos átomos pela física quântica, quanto, digamos assim, pela física relativista do espaço e do tempo, que precisou de certas teorias para explicar algo, né? Por exemplo, o Big Bang, que é a grande explosão, ela adveio de certas ideias que precisaram surgir, né? E essa mesma teoria também derivou novas ideias sobre os estados da matéria. Observe como as coisas são engraçadas. Apenas eu trouxe para nós ponderarmos. Dos últimos, dos rádios telescópicos e das observações do cosmos, deduziu-se isso. E isso eu acho algo muito mágico. Olha só, nós temos matéria escura, matéria bariônica e energia escura. Todo o universo é dividido nesses 3 tipos de matéria, digamos assim, 2 matérias e 1 energia. Porque observou-se que matéria se transforma em energia, energia se transforma em matéria. Tudo bem? Isso agora. Agora, estou falando do século XX, XXI. Século XX já se teorizou sobre isso. Tanto é que a bomba nuclear surgiu justamente dessa transformação. Né? Mas, enfim. Opa! Na época de Kardec não havia esse conhecimento de matéria. Não havia, mas mas os espíritos já tinham pincelado isso. Tinham pincelado isso. Isso é bem interessante. Tem uma pergunta, para não ficar voltando os slides, você observe na pergunta 20. Ele pergunta aqui, na pergunta 30, na pergunta 31, né? E na pergunta 33, que eu já mostrei aqui para vocês, ele fala justamente sobre essa possibilidade. Mas naquele momento, os espíritos preferiram não falar, mas deram a entender dessa possibilidade de matéria e de energia. Tudo bem? Uhum, tudo bem. Então, de tudo que nós observamos, olha que coisa fenomenal. De tudo que nós observamos no mundo, planetas, estrelas, nós, tudo que se observa no mundo faz parte apenas de 4% da matéria. 23%, o que se tem notícia até agora, é que é matéria escura. A matéria escura é uma matéria específica que não reage com essa matéria convencional, mas ela existe, precisa existir na teoria, né? E ela precisa existir, ela existe para justificar certos fenômenos. E o resto é energia escura, que nós conseguimos detectar por radiotelescópios, né? Mas não conseguimos saber para que serve, o que é isso aí. Então, de tudo que você observa no universo, de todas as bilhões e bilhões de galáxias, de todos os bilhões de planetas e sóis e estrelas existentes no universo, isso significa 4%. 73% é uma energia escura que ninguém consegue decifrar para que serve, mas conseguimos detectar.
e matéria escura, que a gente observa, analisa e sabe que ela reage com alguma coisa para dar algo que estão se estudando, né? E que também não tem que ficar destrinchando isso aqui para vocês. Mas o interessante é nós observarmos justamente que 4% apenas, certo? E 86%, e 96%, desculpa, é justamente de algo que não se observa, que nós não conseguimos detectar. O quão grande... Está tão limitado ainda, né? Isso, Raquel. Pode ser como nós estamos limitados. Mas eu vou agora extrapolar mais a mente nossa. Isso é o do universo que nós observamos. Esses 4% é dentro do que a gente observa, dentro da nossa dimensão. A gente nem sabe. Fora do mundo espiritual e das várias dimensões do mundo espiritual. Esses 4% dos cientistas não estão incluindo o nosso lar, não estão incluindo região umbralina, não estão incluindo as vibrações de alvorada nova, não estão incluindo nada disso. Então, imagine o que possa existir, quão pequeno pode ser ainda essa matéria bariônica. É matéria que a gente só observa. Então, é muita coisa. É por isso que eu acho lindo e fascinante esse tipo de assunto. É um assunto um pouco complicado, um pouco chato, confesso, para quem não gosta, porque precisa alguns certos conceitos lá do ensino fundamental, do ensino médio para hoje. Imagine para Kardec no século XIX. Né? Engraçado que nós estamos estudando química. O que eu estudo de química do segundo grau, que eu estudo no segundo grau, era estudado na universidade do século XIX. Né? Para a gente pode ser simples, mas, enfim, é matéria complicada para eles. Mas isso, se você começa a compreender isto, você entende o quão grande é o universo, o quão grandes são as possibilidades que existem, né? Das transformações na matéria e quanto o espaço é múltiplo, né? Dentro da proposta divina de vida, de criação. Mesmo, Eunápio, mesmo no meu tempo, não se via a química dessa forma que você mostrou aí, não. A gente não estudava isso no segundo grau, quer dizer, nem existia segundo grau. Era o chamado ginásio, não tinha isso. Por isso que isso tudo é muito novo para mim. Isso mesmo, Raquel. E eu fico muito feliz... Só um minutinho, Raquel, não é só para você não, para todos nós. Isso não é prerrogativa sua. A grande maioria de nós... Só um pouquinho. Só que no tempo, com a idade que vocês têm, vocês já devem ter visto essa noção de química vista dessa forma. Entendeu? E eu, no meu tempo, não. Negativo, nenhum de nós. Eu, pelo menos, até agora, para mim está sendo uma super novidade essa aula que o Napo está dando para a gente hoje. Informações que eu desconhecia. É porque o Luciano pinta cabelo. Coloca, tá de boné o tempo todo. Mas olha só. Mas o que eu fico feliz... Eu cheguei a pegar desse jeitinho aí. O que eu fico feliz, por isso que eu falo, o que eu fico feliz é porque a doutrina, ela te convida, dentro dos fundamentos dela, e no livro básico dela, que é o livro dos Espíritos, eu não estou falando nem da Gênesis, tá? Estou falando do livro dos Espíritos. Ela te convida a revisar certos conceitos, te tira completamente da tua zona de conforto, para você tentar reorganizar teu pensamento, analisar as novas dimensões da vida. Então, um dos fundamentos filosóficos da doutrina é justamente te tirar da zona de conforto, né? Te tirar do que você, por exemplo, Raquel e Luciano, que se expressaram aqui, estão aqui desde as 4 horas da tarde, 4 e 5 da tarde, escutando eu, que não sei quase nada, praticamente nada, os desenhos que eu mostro para vocês, mas estão de pouquinho abrindo um pouco a percepção de vocês, como eu também fico quando escuto Raquel falando sobre o Evangelho, né, novas propostas dentro do Evangelho, porque a doutrina espírita é isso, é te provocar. Ela precisa te provocar para você sair da tua zona de conforto. Enquanto você fica na tua zona de conforto, você não está vendo o espiritismo com doutrina. Certamente você está repetindo, né, as lides religiosas apenas, mas não doutrinárias. A doutrina espírita, que não é religião, ela te convida justamente a isso, a analisar, a pensar, a rever conceitos,
a se incomodar com algumas coisas, inclusive com você mesmo, que é o principal, né? Para você rever certas coisas, certos parâmetros, certas verdades. Beleza, Enfim, o meu desconforto é tão grande que os cabelos ficaram mais brancos ainda. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Muito. Deixa eu só fazer uma pergunta. Fala, Tati. Eu analisei agora vamos bater papo. Até daqui a pouco. Daqui a pouco tem que ir pro trabalho. Essa matéria escura que está ali na fotinho, ela tem a ver com o que o Stephen Hopkins falou? Hopkins. Pode tirar, acabei. Sim, tem sim. Tem sim. Tem sim, o Tati. Ele tem um livro muito fascinante, que é Uma Breve História do Tempo. Né? E esse livro é um livro um pouco complicado, eu confesso, para ser lido por alguém, mas é um livro interessante. Ele tentou ser didático, mas é um livro interessante. Ele tem outros livros também, Uma Casca de Nós, esse é mais didático. Né? O Stephen Hawking, ele tem essas ideias relativísticas. Né? O universo numa casca de nós. Isso, o universo da casca de nós, Eu pensei se eu falei a casca de nós, é porque eu estou com fome. Mas é isso. Mas são assuntos interessantes. E o que eu acho engraçado, muito engraçado, diferente do Isaac Newton, que o Isaac Newton ele teve a ideia da física newtoniana que nós conhecemos, movimento, força e tudo mais, né? Que vem aquela ideia de movimento e força da pergunta lá do Allan Kardec, aos espíritos, né? Pois bem, o Isaac Newton ele era deísta, ele era maçom, era deísta, ele acreditava bastante nesse ser que ele não conseguia identificar. Ele acreditava que ele estava esparramado na natureza, esse ser, né? E os restos mortais estão lá dele, atrás na catedral, né? Na catedral, agora me esqueci, lá em Londres. Né, próximo ao Big Ben, a Câmara dos Lordes, a Catedral de... Esqueci. Pois bem. Quem puder ir um dia, vá na região... Westminster, por acaso? Westminster. Westminster. Eu pensei Canterbury, mas a Catedral de Canterbury é outra coisa, Westminster. E do lado dele está Darwin, né? E agora está o menino, esse que morreu agora, o Stephen Hopkins, né? Hawkins. Mas o Stephen Hawkins, ele já não acreditava muito em Deus, né? A ideia dele de Deus era um pouco meio estranha, né? Não era muito fundamentada, mas enfim, isso para a gente não interessa, porque o que ele trouxe de elucidação da física, da observação do espaço-tempo, né? A dedução era lógica. Einstein já era o contrário, já tinha uma religião esotérica judaica muito forte nele, né? Ele buscava Deus nas suas leis matemáticas. Enfim, mas o que ele trouxe é bem interessante. Para quem tem Netflix, tem que ficar mais complicado, mas para quem tem Netflix, tem um documentário chamado Cosmos, que eu vi o inicial com Carl Sagan, que Carl Sagan tem livros fascinantes. O Carl Sagan, por acaso, maravilhoso, Marisa, o Carl Sagan, por acaso, ele já tinha uma didática muito forte. Né? Ele falava, ele tinha um quê de romance em seus livros, né? Como Um Pálido Ponto Azul. Esse aí, muito bem. Esse aí, isso mesmo. Esse é o original que eu vi na Globo aos domingos com meu pai. Né? Domingo de manhã, nós víamos. Né? Eu também. Tá bem. Pois o Stephen Hawking também tem no YouTube o grande projeto, que são vários vídeos, e o dele é Deus Criou o Universo, é uma ponderação bem, bem interessante. Se alguém se interessar em ver, é muito interessante esse vídeo. Isso mesmo, Nádia. Obrigado. Desculpa se eu estou atropelando, eu já cheguei atrasada e tocando fogo. Não, repete o nome do... Adorei essa presença. Nossa, meu coração deu um pinote de alegria.
Repete só o nome do documentário, Nádia. É da série Deus... Peraí. Ai, Senhor. Deixa eu procurar. Tem no YouTube. Deus existe, Deus criou. É uma série, tá? É o grande projeto, e a fala dele é: Deus criou o universo, o sentido da vida. Obrigado, Nádia. Eu boto o link no grupo. Tá bom. Bom ouvir sua voz. Também, sim, estou exultante. Consegui uma videochamada com a minha mãe, então estou feliz demais e queria compartilhar isso. Que bom, vai dar tudo certo, Nádia. Atropelar tudo aí. Desculpa, Nápio. Não, não preocupe, não. Não, muito bom, muito bom. Nápio, você fez ganhar meu dia hoje. Eu estou tão contente que eu entendi um negocinho pequenininho, pouquinho. Mas eu estou muito contente de Pois é, fico feliz. Olha, mas foi uma brechinha assim, mas levantei um pontinha do véu. Agora, quando eu for falar que alguma comida estragou, alguma fruta, eu não vou mais dizer que apodreceu, eu vou dizer sofreu uma transformação química. Olha, essa médium pedra tá cada dia melhor, hein? Eu adorei, e adorei saber que todo mundo só sabe 4% do que existe. Adorei também. Ser consolador, né? Pois bem, pessoal. Muito, muito consolador. E eu fico feliz que eu já me matriculei. Quando eu voltar para a pátria espiritual, eu já estou matriculada na escola de Química, Física e Matemática. Pronto, tá bom. Já vou com o meu caderninho debaixo do braço. O Zé Luiz quer falar, tá com a mãozinha levantada. Antes de mais nada, eu só vou pedir um favor para vocês. Eu lá para as 5h10, mais ou menos, 5h15, eu vou sair daqui, né? E aí eu vou me arrumar e vou colocar, porque eu tenho que trabalho, e eu vou colocar no celular, tá bom? E aí eu vou escutando vocês, beleza? Então vamos lá. Parabéns, adorei. O Zé Luiz está com a mãozinha levantada. Vou falar então. Raquel, você acha que a Nádia ia dispensar uma palestra que fala de física quântica? Fala sério. Não ia de jeito nenhum. Podia ter acontecido o que acontecesse, desabar o mundo, mas a física quântica é com a Nádia. E vocês têm que observar o seguinte, como é difícil, é extremamente complicado para a gente que conhece um pouquinho mais só, tentar traduzir o nosso conhecimento ao nível que todos compreendem. Então, o grande esforço do Leonardo hoje foi o que você falou, você ganhou o dia, e eu falo assim, eu quando ganho o dia para mim, é quando eu deixo as pessoas com dúvida. Se a gente sai de um local onde as pessoas me diz qual é o link, me diz onde que é, o que é isso, onde que eu posso encontrar mais isso, esse é que eu ganhar do dia, porque a gente despertou a curiosidade, é só a curiosidade que vai levar a gente para cima para o alto. Se a gente ficar só ouvindo, vai entrar por um ouvido e vai sair por outro. A transformação das coisas, que beleza, né? A transformação, a pedra também se transforma, como a Marisa falou. Isso. Então, seguir, é interessante. Para te ajudar, Leonardo, existe um projeto chamado Sirius, que é um acelerador de partículas que foi montado em Campinas, que é capaz de ver moléculas agora. Ele apesar de ser um acelerador, ele é um microscópio de fótons. Então, é uma nova tecnologia que só tem 2. Um está no Brasil. É possível, acreditar que isso é possível. Ajuda, né? E tentar ajudar também a Tati, que perguntou sobre a matéria escura. O que acontece? Com todo o conhecimento que a gente tem, 4, 5% do universo, é o que foi, até hoje, podido ser tangível, né? Então, assim, o Hubble, que foi o grande lance da história toda, ele levou a gente mais distante no universo e mais de conhecimento. Mas as contas, os cálculos, dizem que tem algo mais, porque né, eles fazem contas, eles tentam calcular o que tem de matéria no universo e chegou-se à conclusão que tem um tanto de matéria que não dá para saber o que é. Eles sabem pelos cálculos, está lá. Então, isso é matéria escura. É escura porque não sabe mesmo o que é. Mas tem um outro problema. Todo o universo está se expandindo.
Mas se fosse só expandindo, está pela lógica do Big Bang, né? Um ponto inicial onde tudo se expande. Mas, para intrigar mais ainda essa história, ele está se expandindo e acelerando. E o efeito de acelerar, ele exige uma força. Por isso que dizem lá, energia escura. É justamente o que expande o universo aumentando a velocidade. Então, eu estou tentando traduzir num conhecimento simples. Ou seja, todos os cientistas de hoje, tudo que se calcula, tudo que se sente, todos os equipamentos dizem que só 4% está rico. E o resto que sobrou é escuro, é negro, é preto, eu não sei o que é, mas está lá, faz parte do cálculo. Então, a grande vitória do Leonardo foi na dificuldade, que é muito difícil falar de resposta do século XXI numa colocação de Kardec do século XIX. Então, assim, esse é o grande despertar da doutrina. Nós precisamos usar as obras como base, mas ela não pode ser a base o tempo todo, porque senão a gente vai ficar ancorado num passado que não resolve mais as respostas de agora. Quando o Luciano fala, quando falou da palestra lá sobre Enki, que eu não esqueço nunca mais isso, sobre outras coisas, outras civilizações. Não, põe lenha na fogueira, rapaz. Isso aí. Então, o ouro, por que o ouro? Por que tanta importância para o ouro? Então, a gente não é só uma coisa química. O ouro é um elo, entre vários universos, e aí explica. E a gente está no limiar do conhecimento. Então, o que eu quero deixar para todos vocês, tenham curiosidade, levanta o dedinho, pergunta. É hora de trocar informação, porque a gente aprende também. O Luciano declarou, aprendi muito. Claro que aprende muito. O passado lá do nosso... Eu, graças a Deus, trabalhei numa empresa química, a Petrobras. Então, eu fui obrigado a aprender muita coisa, mas não sei quase nada. Então, a gente sempre que olha assim, a coisa assim, eu olho, isso pode ser explicado. A resposta pode não estar agora. Mas se eu tiver a curiosidade de chegar lá, a gente vai chegar. Então, a gente tem que tirar essa ideia de não, Deus não permite que isso seja nada. Caiu? Travou? Pessoal? Travou. Oi? Deixa eu só... Acho que só... Câmbio, voltei. Tem uma instabilidade na internet, mas já falei tudo que tinha que ter falado, tá bom? Apenas por curiosidade, só para finalizar, apenas por curiosidade, como eu falei para você das vários estados físicos, descobriram praticamente esse ano um novo estado, que eles chamam de quintessência, que é o éter que tanto nós observamos nos livros de Kardec. Esse éter é algo bem interessante. Mas eu também não vou entrar em detalhes sobre o éter. Mas há uma teoria nova nos últimos 4, 5 meses, de um cientista alemão e um cientista japonês. Eu mandei até o link para alguém aqui, não lembro, acho que foi para o Luciano, não lembro, deve para outro grupo de pessoas. Mandou para mim também. Para você também, que é sobre esse éter, de que algumas partículas que ainda estão numa sopa aí do universo, elas precisam se transformar em torcer, digamos assim, uma torção de partículas para se transformar em alguns feixes de luz. E o meio para isso só há um possível, é uma matéria diferenciada, com certas características diferentes entre a escura e a matéria observável. E é isso que esses dois cientistas estão dando o nome de éter, matéria quintessenciada. Eu estou me lembrando dos livros escritos quando eu falo que efeito espírito é feito em matéria quintessenciada. Mas, enfim, fica para as próximas gerações. Fica curiosidade, agora, não deixa para depois, que você pode fazer agora, procura. Beleza. Luciano, agora é você, Luciano? Vamos falando aí que eu vou fechar agora aqui, vou me trocar e aí eu converso com vocês daqui a pouco pelo celular. Bem, tá bom. Um abraço, hein? Até daqui a pouco. Só um minutinho. Fala. Bom, eu vou tentar organizar meu pensamento de trás para frente. Primeiro que essa matéria quintessenciada, que Kardec já abordava, e muito provavelmente lá na Gênese, e que o Leonardo trouxe agora, é isso aí.
Zé, você me desculpe, mas eu não concordo que o UNAP foi pioneiro nisso, não. Na verdade, o UNAP está na ponta das pesquisas espíritas, porque ele é espírita. Então, ele jamais traria para o grupo qualquer informação que divergisse da doutrina. Então, na verdade, o que nos trouxe hoje, brilhantemente, foi um complemento daquilo que nos trouxe no século XIX. Porque a doutrina, por si só, é dinâmica, ela não se encerrou no lançamento Pentateuco. Então, o que o UNAP hoje fez, e brilhantemente, porque ele é especialista na área, foi nos trazer de uma forma, claro, simplificada, mas a gente entende muito bem, que trabalhar com química e física é só para realmente quem gosta, mas eu assim, digo que o UNAP trouxe um avanço, como se hoje a doutrina fosse decodificada, já com todas essas novas informações. E como a ciência está corroborando com o espiritismo, isso é ponto pacífico, está trazendo complementos científicos sobre sobre André Luiz, sobre Camille Flammarion e outros tantos que nos brindaram com a estrutura científica do espiritismo. Então, foi um grande serviço que o UNAP trouxe para nós hoje. E a Letícia, ainda bem que ficou boazinha, né, UNAP, de saúde, porque senão nós não teríamos hoje esse banquete espiritual científico que é da doutrina, né, nos oferecido pelo UNAP. É isso. Ah, sim, e o éter, a possibilidade de essa matéria quintessenciada ser o fluido cósmico universal. Obrigado. Mais ninguém? Câmbio, terra, para mim está todo mundo congelado. Eu só agradeço eu só agradeço o elogio, tá, o Zé e Luciano. Não elogio. Não se enche muito não, hein? Não se enche muito não, hein? É uma análise incrível e honesta. O Zé já sou cheinho. Mas cuidado, você é demais estoura. Esse elogio é só para dizer assim, ó, você está no caminho certo. Não, mas porque assim, essa caminhada te leva mais gente junto, você não caminha sozinho. Esse é o grande lance. Agradecer, pô. Se eu não agradecer, eu sou... tem que agradecer, ser grato. Agradeço, inclusive, porque você foi muito respeitoso com as ignorâncias nossas. A minha, pelo menos. Você foi brilhante, claro, até onde a gente conseguia ir, mas você foi muito respeitoso. Não, é verdade. Olha, Zé, com todo respeito, a admiração que eu tenho por você, você sabe que a gente, né, tem uma relação aí antiga, mas hoje o estudo tinha que ser com o UNAP. Não seria com outro. Perfeito, é isso mesmo. Nada acontece por acaso. Foi didático, foi assim, passo a passo, mostrando coisas assim. Essa pontinha que foi levantando assim, e o gato foi procurando ver o que é que tinha debaixo daquele negócio assim. Foi mas muito legal. Eu fechei até a câmera, porque meu olho ia ficar maior do que meu rosto. Ia ficar assim, juntando assim. Aí eu fechei para ninguém se espantar. Nádia, você também é fera nessa esfera. Quer fazer alguma colocação? Luciana, não sei se é para todo mundo, mas para mim está parecendo assim, você está com estabilidade na rede. Entendeu? A minha? Não, todo mundo congelado, eu só estou vendo você falando e se movimentando, o resto todo mundo congelado. Não, é a sua internet, é a sua. A minha olha, é a sua, porque aqui está todo mundo se movimentando, mas a minha figurinha está parada mesmo. Não é a foto do Harry Potter, não. Está meditando, Marisa. Hermione, é Harry Potter, Hermione. Ai, gente. Muito bom. Só falar rapidinho. O Rony está conosco pela primeira vez, é um queridão, né, que a vida nos colocou no grupo através da Andréia. Já mandei mensagem para ela, semana que vem ela vai espremer os neurôniozinhos dela para apresentar alguma coisa que se aproxime um pouquinho, né, porque daí ele fala da formação dos mundos,
a partir do próximo capítulo do Livro dos Espíritos, mas é para o nosso amigo não ficar assustado, porque como ele está ingressando agora, está passando a ter novas informações acerca do Espiritismo, embora já estudasse um pouquinho, já tivesse muita informação da Andréia, né, em relação à doutrina. Mas ontem nós conversamos bastante também, e eu falei para ele, né, da tríplice coluna que é o Espiritismo. É a ciência, a filosofia e a religião. Então, para que ele não se assuste, porque a forma como o Eunápio tratou do assunto da tarde é porque ele é especialista na área. Nenhum de nós, talvez, exceto Zé e Nádia, tenhamos tanto conhecimento como ele tem, porque ele é graduado, ele é formado dentro da área, né, da farmacologia, da química, ele entende muito bem do que ele colocou aqui e fala com muita propriedade. Agora, é lógico que nós bebemos nessa aulinha e olha, vou te falar uma coisa, Nápio, eu não tenho nem recuperação, cara, eu já estou reprovado de imediato. Pode botar um 0 aí, porque não passei. Deixa eu só comentar. Quando eu falei segundo grau, pessoal, eu falei daquelas... Lembra daquela segundo slides que eu falei, que é o momento de cabeça, organizar propriedades, essas coisas, desenhado? Aquilo ali é segundo grau, tá? Dali em diante já não é segundo grau, mas calma, pessoal, pelo amor de Deus, tá? E nós estamos assim, já percebendo o descortinar de uma nova era com essas informações científicas, trazendo, confirmando, melhor dizendo, tudo aquilo que já era dito em 1850, o início da decodificação da doutrina espírita. Então, foi preciso 150 anos nossos para que a ciência humana, né, tirando André Luiz agora, que é mais contemporâneo com Chico e tudo mais, confirmando o que já tinha sido nos apresentado para a humanidade toda há um século e meio atrás. Então, a importância, obviamente, para quem se identifica com esse tipo de assunto, porque é um assunto que exige muito da aptidão da pessoa para enveredar por essa seara, é o avanço da doutrina. Imagina hoje se a doutrina fosse decodificada, nos anos 2000. As informações que nós teríamos para 150 anos para frente. Então, inclusive, até uma fala de Zé Luiz, boa, Zé, o Big Bang, essa coisa da expansão do universo, do cosmos e dos multiversos, isso está alinhado, inclusive, com esse processo que hoje o planeta Terra está passando, que a gente está no mesmo barco, na mesma sintonia, no mesmo movimento. Então, muitas das vezes as pessoas não entendem por que a Terra está sofrendo convulsões, terremotos em tudo quanto é lugar do planeta onde nunca teve, furacão no Brasil, o Yellowstone, novamente falando, nos Estados Unidos, já em pré-erupção, os vulcões adormecidos e até extintos e até esquecidos já estão começando a entrar, né, novamente, porque a Terra, o eixo da Terra está alterando. E está dentro desse movimento de expansão do universo. A gente faz parte dessa grande sopa cósmica, é exatamente isso. A gente não pode pensar com o próprio umbigo, a gente tem que colocar a nossa cabeça lá para cima, no universo. E segurando a mão de Jesus, olha, está nos pilotando. Não é algo factoide, não é algo poético, literário, é algo real. Quando nós abrimos a nossa cabeça, a nossa consciência, os amigos espirituais que nos amparam, sobretudo os mentores, nos instruem com o maior prazer. Porque nós, de uma certa forma, como está sendo colocado hoje aqui, estamos sendo os apóstolos do futuro que é hoje. Se nós analisarmos por uma outra ótica mais filosófica, é isso que está acontecendo. Né? Então, essa coisa de sacudir, de tirar da caixinha, e olha, eu me amarro muito usando perfume, deve ser Boticário. Estou fazendo propaganda aqui. Deixa eu só colocar, vamos só fazer um exercício que eu acho bem interessante. Se nós pegarmos, entendermos, como o Livro dos Espíritos nos fala, que as vibrações, olha só, que as vibrações podem fazer com que aquele elemento inicial, o fluido inicial, possa se transformar em moléculas, em átomos diferentes, em elementos químicos diferentes. Quando você dá um passe, por exemplo, quando você está magnetizando uma água, ou dando um passe, tudo bem? Você só não está dando energia, você está dando energia, está magnetizando. Você está dando fluidos diferenciados para algum elemento químico lá qualquer. Ou que você está observando ou não observável, que a gente não consegue detectar. Tudo bem? E aquele elemento químico, de forma diferenciada, porque você está dando uma energia para ele está vibrando diferenciado, com uma força diferenciada, ele vai atuar nas camadas espirituais daquele indivíduo.
ou no perispírito, ou no duplo etérito, tudo bem? Ou no corpo mental, aonde for mais interessante, ele vai lá e atua. Isso é... E como é que eu consigo entender isso? No fundamento desse capítulo. Se eu não entender o fundamento desse capítulo, né, eu apenas repito a informação, mas não entendo. Então, quando eu faço isso com fé, quando eu peço para alguém se concentrar, mas por que ele vai se concentrar? Ah, porque é bom. Porque é bom. Porque na intimidade desse elemento, na intimidade do fluido universal, que vai se transformar em vários elementos possíveis, aquilo é interessante, para que possa acontecer uma confabulação, digamos assim, energética de doador-receptor. E que aquele elemento específico possa acoplar nas várias camadas sutis que a gente não consegue entender ainda. E que ontem... Uma divagação para vocês entenderem a organização. Ontem, o Miramês, com aquela forma quase poética, quando ele falou para nós, no capítulo 12 do livro Segurança Mediúnica, que quando nos colocamos a serviço do bem, potencializamos dons que ainda não são usados e nem ainda conseguimos imaginar que possuímos. Somos todos luz. Todos luz. Quando Jesus disse em Lucas, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Lucas e Mateus também, Marisa. Sim, Mateus também. É que eu leio sempre essa passagem em Lucas. É só preferência mesmo. Sim. Eunápio caiu, foi embora. A gente já está no final. Alguém vai falar mais? Eu acho que está todo mundo tão reflexivo, né, com a aula de hoje, que fica até um pouco inibido, né? Naturalmente está concatenando com as ideias, né? A Rony acho que quer falar alguma coisa. Levantou a mãozinha ali. Pode falar, Rony. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade aí dos estudos. Foi uma bela aula aí do nosso professor, tá de parabéns. Também agradecer de estar nesse grupo aí que está sendo muito bom para aprendizado e aquilo, eu sinto muita energia em vocês e isso está me ajudando numa superação. Cara, muito bom, muito obrigado aí, só queria agradecer vocês. Agora nós ficamos inibidos. Caiu. Não caiu não, nós é que ficamos inibidos. Eu desliguei a câmera que eu tive que vir na rua, mas eu tô acompanhando direto. Nós fizemos silêncio porque nós ficamos inibidinhos. Porque todo mundo é desinibidinho, mas quando elogia, assim, sabe? Quando a gente fica inibidinho, aí a gente fica quietinho. Olha, Rony, deixa eu falar uma coisa pra você. Estamos juntos, tá? Aqui obrigado. A filosofia é um levanta o outro e todo mundo levanta junto. Me levantaram, então. Vamos somar. Vamos somar. E lembrando que depois da nossa prece, nós temos o nosso hino, né, Marisa? Já está aqui na ponta da agulha. Hoje nós vamos cantar, gente. Hoje nós vamos cantar, porque Rony precisa passar pelo batismo de fogo desse grupo. Que é cantar... que é cantar conosco. Ai, Jesus! Você vai conhecer o hino desse grupo, que foi composto pelo seu Dalto Carreiro, que hoje está trabalhando lá no Frei Luiz, não pôde vir aqui. O hino e a afinação do grupo. Não, a afinação era surpresa, Sandra. Depois tiver como mandar o link do hino aí para eu decorar, próxima vez já canto, hein? Meu pai! Mais um. Da bandeira, né? É minha da bandeira. Chegou um animado. Vamos lá, então? Nós vamos fazer a nossa prece e depois a gente canta. E aí? Quem faz a prece, Marisa?
Ah, podia ser aquela bonita, né? A bonita da Raíssa. Raíssa quer fazer a prece, meu anjo? Não. Rayane, você quer fazer a prece? Oi, boa tarde. Posso fazer. Então vamos lá. Vamos lá, deixa eu só vir um quartinho aqui que Rafa está animado hoje na sala. Sem problema. Boa tarde. Senhor Jesus, muito obrigada por mais um dia, por mais uma oportunidade de grandes conhecimentos dos nossos amigos aqui reunidos todos os dias, mesmo que cada um esteja passando, né, pelos seus desafios diários, Senhor. Dai-nos sabedoria, calma na alma e força para que possamos caminhar sempre no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da luz. Dai-nos sabedoria, Senhor, e conforte nossos corações, e principalmente daqueles, Senhor, que mais precisam de Ti, da Tua misericórdia, do Teu afago, uma gota de luz, uma gota de amor, de fraternidade entre nós aqui na Terra, para que possamos, Senhor, mesmo que caindo no nosso caminho desafiador, né? Mas que tenhamos força e sabedoria e segurando sempre em Tuas mãos para levantarmos, Senhor. Levantar a poeira e continuar nossa caminhada do bem, da luz e do amor. Que o amor sempre vence e tudo isso vai passar. Que o Senhor abençoe nossas famílias, todas as famílias do planeta. E principalmente aqueles amigos, né, lá do nosso grupo também, que pediram prece, a mãe da Nádia, a Nádia, todos os nossos irmãos, Senhor. Por favor, Senhor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nos ajude, Senhor, a sempre caminhar e enxergar o bem que temos em nosso coração. E vamos lutar por isso, Senhor. Que os anjos de luz estejam sempre conosco. E muito obrigada, Senhor, por tudo. Graças a Deus.